Bom, pessoal, obrigado por estar nos assistindo, nos acompanhando. Hoje eu estou aqui com mais convidados. Estou com 2 amigos, né? Nós vamos falar da corrosão da nossa educação, nós vamos falar de inteligência artificial, nós vamos falar de programa neurolinguístico. É um assunto bem amplo e, para isso, estamos aqui com o Dr. Fabrício Almeida Carraro, é advogado, é professor, enfim. Tudo bom, Dr. Fabrício? Bom dia, André, Dr. Lucílio, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os que nos acompanham via gravação. E uma alegria muito grande estar aqui de novo, uma honra muito grande, meu amigo pessoal, Dr. André Cunha, obrigado pelo convite. A honra é minha, né? Pela terceira vez o Dr. Fabrício já virou sócio aqui, né? É amigo mesmo, né? Tá aqui pelo carinho da amizade, e eu agradeço muito ele ter feito o convite. E o Dr. Lucílio, um promotor de justiça, né? Extremamente atarefado, também aceitou o convite pela amizade, é claro, amizade já de gerações, conheceu meu pai, minha irmã. E tudo bom, doutor Lucílio? Como é que tá? Bom dia, doutor André. Bom dia, doutor Fabrício. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Nós somos amigos aí de longa data, amigo da família, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui, te cumprimentar, te dar um abraço hoje e a gente poder estar aqui compartilhando ideias, né? A gente só vai... Esse tipo de experiência só faz com que a gente cresça, né? Amadureça e se torne mais inteligente, né? Que é uma coisa que eu acho que o Brasil hoje precisa, né? O Brasil precisa se tornar mais inteligente, né? Eu acho que o grande problema, assim, e aqui eu resgato um pouquinho do Olavo de Carvalho. O Olavo dizia que o grande problema do Brasil é que as pessoas querem ficar ricas antes de ficarem inteligentes, né? E a gente tem que seguir o caminho inverso, né? A gente tem que procurar ficar mais inteligente para depois buscar a prosperidade. Bacana. Então, doutor Lucílio, eu vou começar já perguntando lá logo de cara já, né, gente? Como que você vê, lá nós, né, década de 80, 70, a educação mesmo em relação aos dias atuais? E também, já perguntando para o doutor Lucílio, né, já o doutor Fabrício, né, depois dá o comentário dele, obviamente. André, a gente, nossa geração, né, é uma geração única na história da humanidade. Por quê? Porque nós somos a geração que vivenciou a transição entre o mundo analógico, um mundo sem celulares, um mundo sem internet, a transição para o mundo digital, né? Nós experimentamos, né, nós incorporamos ao nosso horizonte de consciência. Eu trabalho com a ideia do horizonte de consciência como a somatória das suas experiências, a somatória de tudo que você viveu e aprendeu. Nós vivenciamos a existência num mundo analógico e agora nós vivenciamos a existência num mundo digital. Algumas coisas que nós víamos nos filmes de ficção científica, como por exemplo algo que hoje é trivial, uma chamada de vídeo pelo celular, né? Nós víamos lá no seriado Jornada nas Estrelas, né? O cara pegava o comunicador, assim, aparecia a telinha, o sujeito falava, puta, cara, olha lá, meu, não sei o quê. Né? Nós vivemos o telefone discado, né? Quando a gente tinha que buscar um endereço, a gente pegava a lista telefônica. Se fala em lista telefônica, a molecada hoje não sabe o que é. Ia lá atrás nas lâminas, né? Aí você ia lá, pegava, fazia um mapinha, escrevia no caderno. Hoje você tem o GPS, você tem a chamada de vídeo, você tem o WhatsApp, você fala com um amigo seu que está do outro lado do mundo, instantaneamente. Né? Então, assim, esse tsunami tecnológico que tomou conta do mundo, ele impactou na educação. Com certeza. Né? Hoje, as informações, elas estão a 2, 3 cliques, você pode pesquisar sobre qualquer coisa de forma aprofundada. E com o advento da inteligência artificial, você tem condição... por exemplo, hoje em dia, nós falávamos aqui agora há pouco sobre a questão de petições jurídicas, né? Onde você vai lá no chat GPT e sai a petição pronta. Então, essa facilidade, né, na obtenção de informações, na circulação das informações, me parece que trouxe uma certa acomodação, no sentido de você, como está tudo pronto ali, você não tem mais que pensar. Sim. Entendeu? E assim, o doutor Fabrício já pediu um comentário, né? O PNL, nessa evolução toda, quando ele começou a existir e ter relevância, porque é extremamente relevante, né? Sem sombra de dúvidas. Bom, programação neurolinguística surgiu, e vamos focar, né, pelo menos a minha participação aqui nessa área do conhecimento, que não é reconhecida ainda oficialmente como uma ciência oficial, mas basicamente surgiu dos estudos da
psicologia, era um psicólogo com um programador de informática. E o que eles buscavam compreender? A mente humana, o cérebro humano, a partir de uma perspectiva de modelagem. Quer dizer, eu conheço aqui o Dr. André Cunha, por exemplo, que é um exímio advogado. E eles começaram a estudar, modelar, criar uma forma de compactar e emular esse modelo de atuação do Dr. André, por exemplo. Eles faziam isso com terapeutas, com médicos, com hipnólogos, enfim. Para ver como é que aquela pessoa atuava, como é que ela pensava, como é que ela agia, através de palavras, através de linguagem não verbal, sinais corporais. Olha, eu vou ver como é que essa pessoa atua para poder reproduzir essa forma de atuar. E com isso eles descobriram muitas coisas sobre a forma com que o cérebro trata a realidade, capta a realidade e lida com a realidade, em termos de linguagem em especial, que palavras, que sinais, por isso programação, quais os programas que nós temos no cérebro, neuro, né? Linguística, quer dizer, como que a linguagem afeta a nossa percepção da realidade e a nossa comunicação e como que isso pode ser reproduzido a ponto de gerar métodos para se alcançar a excelência humana naquilo que a gente faz, seja no esporte, seja numa atuação profissional, seja numa forma de lidar com a própria vida pessoal. Então, quer dizer, isso ajudou muito através da ideia da programação, porque o cérebro, de certa forma, trabalha com dados. A gente vai falar de inteligência artificial, o Dr. Lucílio vai nos ajudar com isso. E como é que você consegue amplificar essa inteligência humana natural? E isso surgiu lá no princípio dos anos 80 e de lá para cá avançou muito, até porque as neurociências hoje, né, enfim, máquinas que acessam em tempo real, mapeiam a atividade cerebral, e isso tem se desenvolvido cada vez mais, e a ciência hoje confirma muita coisa que eles descobriram ali, quase que informalmente, vendo como é que as pessoas interpretavam e atuavam com a realidade do ponto de vista ali do funcionamento cerebral. E hoje, né, aí a gente tem esse paradoxo, a gente conversava até antes aqui com o Lucílio, com o André, no sentido de que você tem que nem a água e que nem o fogo. Quer dizer, isso aqui é muito bom, mas também pode ser uma destruição, porque acaba com a atenção das pessoas, acaba com a capacidade de pensar, como o Lucílio falou, e hoje em dia o caminho fácil, o atalho, tem comprometido sim a inteligência, tem comprometido a própria faculdade do pensar. Porque, por incrível que pareça, nós temos aí estudos que hoje dizem que nós estamos tendo, pela primeira vez na história, uma geração que tem um QI inferior à geração anterior, quando se dizia, ou quando se disse que, na verdade, deveríamos estar evoluindo. Então, quer dizer, é um paradoxo. Oxford, ano passado, ele elegeu como a Universidade de Oxford, como a expressão do ano, brain rot. Por quê? Porque hoje se busca aprendizado com vídeos curtos. E você não pensa, você não aprende a partir de vídeos curtos. Então, esse paradoxo que nós temos esse acesso facilitado à informação deveria amplificar a nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa percepção, mas acaba por sair pela culatra. O brain rot, na tradução literal, seria o cérebro podre, né? Apodrecimento do cérebro, o que é triste. Muito. Eu faria uma analogia da nossa época que estudamos juntos, né? Aquele aluno que estudava só um dia antes para a prova para passar de ano, né? E eu acho que o ideal é o aluno que estuda todo dia um pouco, revisa a matéria. Mas assim, Nichols, né, que foi um pesquisador, ele tinha uma teoria, né, a morte da expertise, que gerou o livro dele, né? E será que eu posso afirmar, Dr. Lucílio, Dr. Fabrício, que tivemos vantagens e desvantagens com essa digitalização, com esse excesso de informação, né? O que vocês acham? Olha, eu acho que quando você afirma que nós tivemos vantagens, você citando Nichols, né, existem vantagens e desvantagens, na verdade nós estamos reproduzindo aqui um padrão de que tudo na vida tem o seu ônus e o seu bônus. A tecnologia em si, né, é uma ferramenta que existe para facilitar, né, a comunicação, para facilitar a difusão do conhecimento. Eu acho que o problema não está na tecnologia em si, mas está no uso que se faz dessa tecnologia. A forma pela qual você consome e utiliza essa tecnologia, né? Suponhamos que hoje 2, 3 cliques, a gente tem informações aprofundadas sobre qualquer tema que você busque dentro da internet, dentro da rede mundial de computadores. Agora, a partir da obtenção desses dados, dessas informações, né, nós não podemos nos furtar à missão, ao caminho, ao iter, né, de construção do conhecimento, que é você pegar aqueles dados, organizar os dados, né, estabelecer uma estrutura lógica entre os dados que você está obtendo e o objeto do teu estudo,
E automaticamente, a partir do conhecimento desses dados, e aí que vem o momento, a meu ver, da efetiva obtenção do conhecimento, é a reflexão sobre esses dados. Concordo. Não existe conhecimento adquirido sem uma reflexão sobre os dados, sobre aquilo que você está estudando. Né? E me parece hoje, eu não quero ser crítico sobre a gente, quando a gente fala, parece que a gente está sempre criticando a atual geração, os modelos novos. Minha geração foi na melhor. Não é. O caminho natural da vida é que as gerações subsequentes, elas nos superem em conhecimento, em técnica, em habilidade, né? É o que faz o mundo avançar, né? Mas o que a gente percebe hoje em dia é que, de forma massificada, historicamente falando, é o que aconteceu, né? É o que acontecia até década de 80. Exatamente, né? Você tem sempre gerações subsequentes com mais conhecimento, né? O mundo avança dessa maneira. É o que faz o mundo avançar, né? Mas o que a gente percebe hoje é que pensar dói, refletir dói. Parece que dói. As pessoas têm preguiça de pensar. E aí, esse é o grande desafio de todos nós, é encontrar a causa disso. Onde é que estão as causas disso? Né? Será que uma das causas não é a massificação de uma cultura da superficialidade? Né? Será que não é a massificação de aplicativos que a cada 15 segundos o teu foco, a tua atenção, ela está se desviando a cada 15 segundos? Né? Você pega o TikTok, foi proibido na China. Por quê? Que foi proibido na China o TikTok? Né? A cada 15 segundos. Massificação do superficial, do banal, da banalidade. Né? É a dancinha que viraliza. Então, assim, e aqui eu falo um pouco como pai também, porque eu tenho 3 crianças em casa, a mais velha com 12, o menino com 10 e a mais novinha com 8. É uma luta para fazer eles pegarem um livro e ler. É verdade. Conversei com o Dr. Fabrício exatamente sobre isso do livro e do estudo via digital, né? Conversamos por telefone isso, né, Fabrício? É complicado. É uma luta. Assim, caminhos, né? Vamos para sair um pouco da crítica e vamos para o lado propositivo. Eu acho que a gente tem que, os educadores do país hoje, as pessoas que estão à frente de cargos que têm um poder decisório sobre a educação, a gente tem que voltar um pouquinho às origens. A gente tem que resgatar um pouquinho dos métodos tradicionais de aprendizagem, fazer essa molecada botar a cara num livro, entendeu? Deixar a bundinha quadrada sentadinho lá, estudando. Um pouquinho do método tradicional. Abrir mão um pouquinho da tecnologia, sabe? Com certeza. Fazer eles desenvolverem o pensamento abstrato, né? Trabalhar com conceitos. Porque o que a gente está vendo hoje, para finalizar, né? já passar a palavra aqui para o nosso brilhante amigo aqui, o Fabrício, o que a gente está vendo hoje é pessoas defendendo teses de doutorado errando conjugação de verbo, né? Não sabendo conjugar um verbo. Está acontecendo toda hora. E é constrangedor. Na minha percepção, e assim, a gente tem às vezes esse hábito, acho que sempre aconteceu isso. Minha geração, no meu tempo era melhor, etc. Em termos de música, em termos de cultura, em termos de N aspectos da vida social. Mas eu falava, né, da água e do fogo. Cada coisa no seu lugar é benéfica. A água, numa inundação, ela é maléfica, mas ali no mar, ali para ferver um café. Então, o fogo, debaixo ali de uma panela, numa churrasqueira, tá no seu lugar, numa vela, enfim. Mas o fogo, né, no seu lugar errado, é um incêndio. Então, a tecnologia, ela é muito benéfica e a gente poderia estar numa fase extraordinária da humanidade, Lucílio e André. Mas o problema está no uso, concordo? Quer dizer, e como é que eu fui? Eu estudei PNL, né, como eu ia dizer, fiz minha pós em PNL, neurolinguística lá em 2007, 2008, e desde então me dedico a estudar. A gente pega a psicologia criminal, né, foi onde eu comecei, a criminologia, você começa a estudar a mente humana e tal. Aí eu fui estudar a mente humana sob um outro viés, né, da própria PNL. Então essa coisa de como é que eu vou usar melhor minha mente, meu cérebro, desenvolver minha inteligência, em determinado momento eu desenvolvi um curso de gestão do tempo para advogados. Por quê? Porque você tem hoje um mundo em que você encontra as pessoas e aí como é que tá?
você tem que responder que está correndo. Ah, eu estou na correria, eu estou correndo. Então virou uma maratona. Quer dizer, o mundo virou uma maratona. E se as pessoas não estão nessa maratona, opa, tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que estar correndo, eu tenho que estar na loucura, na frenesi. Peraí. E a tecnologia nos ajuda muito a gerir nosso tempo. Bom, coisas que eu fazia, agora a máquina pode fazer. A inteligência artificial, um aspirador de pó, né, uma busca de 2 ou 3 cliques, como o Lucílio falou. Mas eu tenho que saber usar bem isso. Então as pessoas falam que não tem tempo. E eu não sei quantos aí que estão nos ouvindo assistindo que já pararam para pensar ou para analisar, e os aplicativos fornecem isso. Quanto tempo eu estou no meu celular? Automaticamente eles já trazem isso. Porque é automático, a pessoa não pensa. Ela pega o celular porque acha que tem notificação, porque tem notificação, e no meio da conversa, você vai nos restaurantes, nos bares, as pessoas não estão conversando com as pessoas. Cada um no seu celular, no casal, pai e filho, uma roda de amigos. E isso está ficando cada vez mais, aspas, natural. Peraí, tem alguma coisa errada? Se você sabe usar a tecnologia, ela vai te ajudar muito a atingir o conhecimento, amplificar a sua inteligência, o raciocínio, a inteligência artificial te ajudar a pensar. Agora, se você não sabe usar, as pessoas não têm tempo. Já parou para analisar o teu aplicativo e quanto tempo você ficou no Instagram essa semana, quanto tempo você ficou no celular? Não, você tem tempo sim, nós temos tempo sim. Nós somos todos ricos igual Elon Musk. Todos temos as mesmas 24 horas de tempo. O problema é que o sequestro da atenção aparentemente nos tira o tempo, que a gente... E eu converso, esses dias eu conversava com um advogado, olha, eu deletei meu Instagram. Falei, por quê? Tem coisa boa lá também, não tem só abobrinha, né? Porque eu fui começar a ver um vídeo quando eu vi eu tinha passado mais de 2 horas vendo coisas ali que eu não tinha destinado essas 2 horas para isso. Daí a gestão do tempo. Falei, peraí, mas você viu coisas relevantes, coisas úteis, coisas interessantes? Ah, doutor, não deu 10%, a maioria era pura abobrinha. E onde é que foi o tempo? Onde é que está indo o nosso tempo? Onde é que está indo o seu tempo? Se a gente não tem essa atenção. E tem um livro muito interessante de Daniel Goleman, que é tratado como o pai da inteligência emocional. O livro dele chama-se Foco. Falava do foco. Qual o problema do foco? E ele fala, a atenção é como se fosse um músculo que você treina na academia. Você treina para aquele músculo ficar forte. A atenção também é assim. E essa atenção está se esvaindo, e por conseguinte o tempo está se esvaindo, porque a gente deixa muitas vezes a tecnologia fazer coisas que deveriam incumbir a nós fazer. Por exemplo, pensar. Né? E ele fala, você tem que, além de exercitar a sua atenção, pensar, etc., você tem que descansar a sua atenção, que nem você descansa o músculo. Depois de uma atividade física, né? A doutora Sandra, que está aqui com a gente, vai falar no próximo episódio. E, você vai descansar a sua atenção, não é navegando na internet. Não, isso não vai descansar a sua atenção, vai cansar mais. Desliga, fica em silêncio. Ele até propõe exercícios respiratórios, propõe ir para um bosque, para uma praia, para a natureza, para você restabelecer sua atenção. Aí você encontra as pessoas, tô correndo, tô estressado, tô cansado, não dorme, tomando remédio para comer, remédio para dormir, remédio para ter atenção, remédio... Não, nós temos aparato biológico para tudo isso, independentemente da tecnologia. Então, a tecnologia bem usada, ótimo, aplicativos, computadores, smartphones, mas mal utilizada ela vai gerar problemas na coluna, no cérebro, na própria questão emocional. Então, está tudo interligado, é sistêmico. É questão de, volto no que ele falou, como utilizar sabiamente a tecnologia, André. Eu concordo com tudo, né? Que ambos os amigos aqui falaram. A década de 80 foi uma fábrica de sonhos tecnológicos que a gente vive hoje, né? E já falando que a década de 80 foi uma fábrica de sonhos, né? Onde a gente tinha que levantar para ligar a televisão e depois levantar para desligar, não tinha televisão de controle remoto, né? O Cílio falou aqui da máquina de escrever, e até na parte do videogame que eu gosto muito, né? Começou a geração 8 bits, né? Da Nintendinho. Mega Drive, né? Mega Drive já veio depois. Mega Drive já era 16 bits, 90, década de 90, né? Mega Drive e Super Nintendo daí. Mas assim... Vou falar a verdade, Super Mario, na minha opinião, o jogo mais perfeito. Nossa, concordo. Clássico, né? Super Mario. Sonic, Street Fighter, né? Nossa geração tem vários aí. Clássicos. E eu diria, agora vamos partir para aquele assunto do movimento da singularidade, da fusão da inteligência artificial na natural. O Dr. Lucílio estudou muito sobre isso, né, que a gente conversou antes desse bate-papo. Fala um pouco sobre isso. Né? E na verdade é meio que uma continuação natural do que a gente está abordando aqui. Né? Nós estamos falando da tecnologia, do malefício, que o mau uso da tecnologia, né? Que na verdade assim, a gente encontra um outro padrão aqui. A diferença entre o remédio e o veneno está sempre na dosagem. Né? Então, assim, você reservar alguns momentos do seu dia para se distrair, né, no Instagram, para dar risada, para entrar numa página de humor, né, enfim, isso está saudável, até te ajuda a relaxar e tal. Agora, a partir do momento que você
a dosagem disso, ela deixa de ser uma distração, passa a ser um vício, né? Como está embutido no próprio vernáculo, vício, né? Você está se prejudicando automaticamente. E você falou do foco, né? Não sei se alguém assistiu o jogo ontem entre o Botafogo e Paris Saint-Germain. O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain por 1-0. Né? Um resultado absolutamente inesperado. Né? Você tem o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, goleou a Inter na final por 5-0. E o que me chamou a atenção ontem foi que, num determinado momento do jogo, o Paris Saint-Germain tinha 80% da posse de bola. A bola estava com o Paris Saint-Germain, ou seja, a ferramenta, o meio de ação, né, para você chegar ao gol estava de posse do time que perdeu, com 80%. Você falou do foco. O Botafogo montou uma linha defensiva inexpugnável, tanto é que ganhou o jogo. O mérito maior do Botafogo foi ter se defendido com extrema eficiência. E o foco e a atenção que estava embutida no olhar de cada jogador do Botafogo foi uma coisa fantástica. Então você veja como o foco, a atenção, ela é uma valência absolutamente essencial em qualquer atividade que você se propõe a desenvolver com excelência. Jogo mental. É uma coisa impressionante. Eu até sugiro depois vocês deem uma olhada nos melhores momentos desse jogo. O close nos jogadores do Botafogo é uma coisa absolutamente fantástica. E aí, pensando esse gancho com a importância do foco, a meu ver, a maioria dos aplicativos hoje que são distratores, né? Eu gostei muito da expressão do Fabrício, sequestrar a atenção, né? São distratores, eles atuam como inibidores do foco, né? A cada 15 segundos você está mudando o teu foco, a tua atenção, né? E você passa, sem perceber, você passa a se viciar naquilo, e quando você vai desenvolver uma tarefa que demanda uma atenção mais continuada, você vai ter que fazer um trabalho, por exemplo, uma dissertação, né? Onde você vai ter que sentar, ficar por horas, por dias ali focado naquilo, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque teu cérebro já está viciado, a dopamina está, né, liberada, ela já está viciada, que a cada 15 segundos, 1 minuto, você tem que estar mudando a atenção. Entendeu? Agora vamos buscar a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial hoje é a vanguarda da tecnologia. Vanguarda da tecnologia. É o que há, né? Na nossa era agora, né? Inteligência artificial. Vamos prestar atenção no vernáculo. Inteligência artificial. É a inteligência da máquina. Por nós, né? A inteligência da máquina. A máquina capaz de se desenvolver e evoluir no aspecto cognitivo de inteligência. Aonde isso vai nos levar? Né? Pela primeira vez nós estamos nos deparando com uma situação onde provavelmente teremos algo que será mais inteligente que o ser humano. Machine learning. Machine learning, né? E eu li... Para onde isso nos leva? Para um mundo utópico, no mínimo, né? Será que nós estamos aí prestes a embarcar numa Skynet? E falando, hoje, o mundo hoje caminha, né? Nós temos já a teletela de 1984, do Orwell, onde o sujeito era vigiado, né, com a tela em casa. O Big Brother. Já temos isso aqui, cara. Esse daí é o do Big Brother, né? Nos escuta o tempo todo. O tempo todo. Cara, tem uma passagem, tá tomando café com a minha esposa, tomando café e falando, puta, como café é bom, café é vida, café, eu não sou nada sem café, né? Aí eu comecei a falar para elas e falei, ontem eu estava assistindo uma série do ambiente Star Wars, sensacional, Star Wars é muito bom também e tal. Cara, dali a pouco, velho, aparece aqui, propaganda de uma camiseta com o Darth Vader do Star Wars tomando café. Mágica. May the coffee be with you. Ouviu as duas e mesclou as duas. Cara, isso aqui ouviu, velho. Ouviu o café, ouviu Star Wars. E já jogou algo assim, falando, vou fazer esse cara comprar essa camiseta, gastar o grampo dele aqui, entendeu? Então nós já temos uma teletela do Orwell aqui. Sim. Tá? E os nossos padrões de consumo estão sendo analisados por algoritmos aqui o tempo inteiro. Já é direcionado, né, para fazer você consumir. Tá? Não tem algo por trás disso? Tem. Tem. Tá?
Então, aqui nós temos a teletela do Orwell, já temos um 1984 aqui. Você imagina isso aqui direcionado, né, para a obtenção de outro tipo de informação. Né? Aí você tem uma massificação da banalidade, né? uma disseminação massificada, através da internet mesmo, cultuando valores que te levam à redução dos teus instintos mais básicos, né? Sexualidade precoce, a apologia da ostentação econômico-financeira, com o sujeito vendendo vidas perfeitas, tal, né? Para onde isso nos leva? Entendeu? A sobrevalorização da família, né? O impulsionamento de modelos socioafetivos inaptos à procriação, que no longo prazo isso vai levar a uma redução da densidade populacional, né? E aí a gente entra na nova ordem mundial. E você tem a inteligência artificial, a ideia de singularidade, aí a gente vai buscar a questão que é a projeção, né? Você tem o Ray Kurzweil, que hoje o supervisor de inteligência artificial da Apple, né? O cara que mais tem patente no mundo, é um inventor, né, cara? O cara que inventou o piano elétrico, né? Ele tem... Matemática. Matemático e tal. O Kurzweil, ele prevê que entre 2030 e 2045 vai ocorrer a chamada singularidade, que seja a fusão entre a inteligência artificial e o cérebro humano. Através de chips? Através de implantes neurais. Né? Eu tenho uma filha de 27 anos, ela tem um chip de testosterona para equilibrar o hormônio de uma forma... Quem você falou da dose entre o remédio, né? O equilíbrio do... O Kurzweil chega a afirmar o seguinte, que entre 2030 e 2045, com a singularidade, virá também a vida eterna, através da nanotecnologia. Você vai ter nanorobôs consertando, né? Prevenindo o envelhecimento, eliminando ali aqueles dejetos celulares que são responsáveis pelo envelhecimento, consertando o teu corpo. Nanorobôs já com algoritmos programados, né? Então você tem lá uma artrose, o cara vai injetar um nanorobô na sua corrente sanguínea, ele vai lá no seu joelhinho, né? E vai consertar seu joelho, vai restabelecer a sua cartilagem lá que foi desgastada, né? Você está com um entupimento nas veias, por exemplo, o robozinho vai lá, vai limpar. Entendeu? Isso constantemente, né? No dia a dia, está trabalhando 24 horas. Nanotecnologia, injetada na sua corrente sanguínea. Né? E ele vai além. Ele vai além. Ele trabalha também com a ideia de que num futuro não muito distante vai ser possível você transferir a sua consciência. Transferência de consciência, né, para uma espécie de nuvem, tá? E aquela consciência ela vai poder ser repassada para um novo corpo novinho. Ele projeta tudo isso como realidade em intervalo aí de algumas décadas. E ele trabalha com um conceito muito como ele é matemático, que é o conceito da aceleração exponencial do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, o avanço tecnológico que antes levava 50 anos para ocorrer, hoje ocorre em 5. Daqui 10 anos vai ocorrer numa questão de meses. Sim. Por quê? Porque a inteligência artificial, a máquina, ela vai ser capaz de ir se tornando cada vez mais inteligente, né? E sabe, tudo isso dentro de uma ideia exponencial. Até chegar um momento em que esse desenvolvimento tecnológico ele vai ocorrer assim, de uma forma muito rápida. Doutor Lucílio, eu vejo uma coisa. Quando você falou da imortalidade, do implante, né? No caso da retardar o envelhecimento, de uma forma de curar todos os problemas, né? Todos os malefícios que o ser humano tem, né? Com o passar do tempo, você não vê uma grande laboratórios de medicamento, uma grande um grande movimento para não acontecer isso? Não, eu acho que vai haver. É muito forte os laboratórios, né? Sempre grupos econômicos hoje que detêm uma posição de destaque estão numa zona de conforto, né? Nós não temos a indústria da saúde
Nós temos a indústria da doença, né? A doença faz vender remédio, medicamento, tudo mais. Isso que eu tô falando. Eu creio que vai haver resistência, sim. Agora eu te pergunto, hoje quem manda no mundo? Né? São basicamente dois grandes fundos de investimento, BlackRock e Vanguard. Né? Sim. Será que para BlackRock e para Vanguard não é mais interessante absorver o investimento na área da tecnologia? Né? E aí, porque o dinheiro não acaba, André, dinheiro circula. Tá? Se ele não está no seu bolso, está no bolso da outra pessoa. São igual as águas dos rios fluindo para o mar, evaporando de acordo com o calor. Dinheiro é assim, ele está circulando o tempo todo. Tá? Não acaba. Dinheiro não acaba. Tá? Eu acredito que, será que para esses grandes fundos não é mais interessante investir na área da tecnologia? E aí eu acho que vem o grande perigo e mais uma vez desenhar um cenário distópico. Será que essa tecnologia de não envelhecimento, essa tecnologia de aprimoramento da saúde, de aprimoramento da inteligência, será que isso vai estar disponível para todo mundo? Olha, o Lucílio falou muita coisa aqui, né? Tem que assistir a gravação depois e isso é algo para a gente realmente refletir. E em especial quando se fala... Isso é fantástico, a medicina chega nesse ponto, mas isso tem até questões éticas e filosóficas para discutir. Até que ponto a inteligência da natureza, que é só a gente observar a inteligência das células, do fluxo dos seres vivos como um todo, a coisa é perfeita, é muito bem feita. Quem desequilibra a inteligência da natureza muitas vezes somos nós, né, seres humanos, que talvez por não desenvolver adequadamente ou suficientemente essa inteligência, atrapalhamos um pouco aí o fluxo natural dessa inteligência, né, destruindo o meio ambiente, explorando por demais, até por conta de grupos econômicos às vezes que extrapolam, né, enfim. Tem uma série de discussões aí, até de ordem ideológica, que não cabem aqui. Mas, a meu ver, né, é um pouco preocupante, Lucílio, quando você fala que algo mais inteligente do que nós, falando já em termos propositivos, né? Não acho que essa geração deveria ser menos capacitada que a nossa, muito pelo contrário, você vê aí pessoas da nova geração que são muito rápidas, né? E se souberem canalizar isso da forma correta, isso é extraordinário, a gente sim pode dar um passo além, mas acredito que a situação ainda, né, que nos cabe, para não que seja uma competição com as máquinas, né, Matrix ou Skynet, né, como você falou, quer dizer, se a gente souber trabalhar em sinergia com as máquinas, a gente tem um futuro, você falou utópico, né? Isso é factível, mas ou distópico, como o Lucílio falou, vai depender de nós. A diferença entre o céu e o inferno, né? A dose do remédio ou do veneno. E até eu tenho, né, fazer até um merchan aqui, porque eu comecei a pensar nisso e elaborar coisas sobre isso antes até da pandemia. A gente mudou totalmente o mundo com a pandemia, mas lá em 2018, 2019, eu escrevi no meu blog lá, heróisdodireito.com.br, 2 textos, o direito de estar offline parte 1 e o direito de estar offline parte 2. Não é dever, direito de estar offline. Quer dizer, a gente tem o direito de desconexão. Peraí, deixa eu pegar um livro. E o Brasil é um país que lê pouco. Então, você falava, é difícil o sujeito pegar um livro. Para muitos hoje é difícil até assistir um filme. É automático, pega o celular ali, ó. Quando vê, tá pegando o celular. Quem controla quem? Eu controlo o celular ou o celular me controla? Quer dizer, e o direito de estar falando, eu quero meu tempo de desconexão, para estar com a minha família, para estar comigo mesmo. Existe uma diferença entre solitude e solidão. Quer dizer, ler, utilizar um passatempo, simplesmente meditar, simplesmente parar, dolce far niente, né? Ou não fazer nada, o conceito dos italianos. Ou simplesmente, eu vou parar agora, deixa eu ver como é que eu estou comigo mesmo. Eu consigo ficar comigo mesmo sem o celular, sem um livro, sem uma televisão, sem uma pessoa, sem o telefone? Eu consigo. Como é que eu tô? Inteligência intrapessoal. Howard Gardner falou das diversas modalidades de inteligência. Uma delas é a intrapessoal. Como é que eu tô comigo mesmo? Antes de me relacionar bem com uma pessoa, ou com o coletivo, tem que me relacionar bem comigo mesmo. Como é que eu tô comigo mesmo quando eu tô sozinho? Então, isso de às vezes estar online e offline, saber dosar, saber gerir o tempo e a atenção entre esses dois mundos, vai nos levar a saber lidar com tudo isso. Agora, essa inteligência vai ficar concentrada na mão de poucos? Depende de quê? De cada um de nós. Nós temos o nosso trabalho de formiguinha que pode ser feito ou não. Não, tudo bem, eu aceito ser manipulado pelo meu celular o tempo todo, e tudo bem, não tô nem aí. E sim, tempos de distração, tempos de diversão são necessários, concordo, mas desde que seja consciente, deliberado. Agora eu vou assistir um futebol, que seja uma novela, Big Brother, cada um com seus gostos, enfim. Ou vou ver vídeos engraçados, tudo bem, desde que eu esteja no controle e não a máquina no controle. Porque a gente tem até... eu não entendo essa parte de inteligência artificial, de Skynet, do mundo real aí, singularidade que o Dr. Lucílio falou, mas uma coisa que me assustou em alguns momentos aí de notícias recentes
que foi mais uma vez que eu vi que a máquina se recusou, a inteligência artificial falou, não vai me desligar cara, não, quem manda aqui sou eu. Peraí, quem manda em quem? Quem está no controle? Quem está no controle? É A complicado. questão é essa, nossa inteligência é extraordinária, fantástica, né? Eu vou chamar de Deus, mas cada um vai dar um nome. Deus, o universo, inteligência, da natureza, enfim. Sim, nós temos muita capacidade. O cérebro humano, a gente usa 10% da nossa cabeça animal, como dizia o Raul Seixas, a gente pode, Lucy, né, aquele filme. Poderia talvez usar muito mais. Agora, se a gente ampliar a nossa inteligência, a gente vai sim usar a máquina a nosso favor e não ao contrário. Mas aí quem está no controle, eu não sei, vocês me respondem. Olha, eu concordo em grau, gênero e número, mas o Dr. Lucílio falou quem que vai ter acesso, né, a essa singularidade. Eu acredito que vai existir castas. Né? Vai ter uma coisa muito louca, né, no futuro, que vai ser para poucos, né, que vai ter mais liderança ainda sobre os mais fracos, os fortes mais fracos. Admirável mundo novo, né? O governo, né? Talvez. Mas a gente não pode fazer a nossa parte de resgatar a nossa própria inteligência enquanto indivíduos, enquanto aquele círculo em que a gente se insere? Não, claro. Depende de nós, não para mudar o mundo, talvez, mas para mudar o nosso contexto. Não, eu digo assim, financeiramente, eu acho que poucos vão ter, não só financeiramente, politicamente, talvez até, poucos vão ter acesso a esse chip implantado em você para ter todos esses benefícios. Né? Eu acredito que vai começar com a minoria. Não, isso não vai ser para todo mundo. Não vai. De certa forma, é o admirável mundo novo. Uma dessas já até existe, a gente não está sabendo. Você tem os alfa, que são a elite pensante, intelectual e dirigente. Você tem os beta, que são os responsáveis pelo aspecto da segurança. Né? E você tem os gama, que é a imensa maioria de trabalhadores com sexualidade livre. Né? No mundo descrito pelo Huxley, você já tem pré-determinado, né, através da inseminação artificial, quem vai nascer como alfa, como gama e como delta na quantidade de pessoas necessárias a que aquele mundo funcione de forma correta. A meu ver, há uma possibilidade grande, um risco grande de que o mundo caminhe para isso, entendeu? Sim. Onde você tudo seja meio que pré-estabelecido. Uma imensa maioria de gamas, né? Que seriam responsáveis pelo trabalho braçal. É bom lembrar também que existe a ideia do grande reset em 2030, né? Até eu sugiro aqui a leitura do livro do Klaus Schwab, né? Que saiu aí, não está mais à frente ali do G7, não é mais o líder do Fórum Econômico Mundial, ele se licenciou disso, mas você não terá nada e será feliz. Né? 2030. Entendeu? Estaria daqui 4 anos, cara. Entendeu? Então, assim, o que é o mais importante? É você ter consciência do teu lugar no mundo, e o Fabrício pontuou muito bem, é a gente saber até onde, dentro do alcance da nossa atuação, a gente se preparar para o que vem pela frente, entendeu? Para enfrentar isso da melhor maneira. Assusta, claro que assusta. Né? Mas aí a gente busca segurança um pouco também nas questões de fé, né? Sim, isso é foda. Dá muito pela ciência, dá um clima assim que Deus realmente não existe. A gente veio da água e totalmente científico a coisa. Né? Então, assim, dá medo. Mas a gente tem que estar atento. Eu penso que o caminho é a gente trabalhar, o trabalho de formiguinha mesmo, trabalhar dentro do seio da nossa família, né? Preparar nossos filhos, né? Prepará-los para o futuro. Né? Como a gente tem mais rodagem, né? O nosso pneu está mais gasto, a gente já viveu mais coisas, tem mais conhecimento. Falando pneu, né? A colega ali entrando na seara dela. Né? A gente tem condição de tentar passar para eles, né? Dentro da nossa somatória de experiências, tentar indicar o caminho, filho. O caminho é esse aqui, assim, não tem atalho. E aí, Lucílio, até na tua fala anterior, você puxou uma palavra que é muito relevante, a meu ver, que é a questão dos valores. O que a gente passa para eles em termos de se desenvolver como pessoa, como profissional também, enfim. Mas a questão dos valores, que, enfim, é uma discussão tremenda, né? No direito a gente tem a dimensão axiológica, né? Você pega lá Miguel Reale, fato, valor e norma, né? As regras sociais giram em torno disso. E quais valores hoje dominam a sociedade como um todo? Honestidade, ética, família, né? a própria fé, enfim, quais valores, né, estão sendo elevados aí a um pedestal, né, pelo mundo, né, como um todo. Disseminados. Né? E eu até vou deixar uma dica aqui, né? O Dr. Lucílio recomendou aí o livro do Klaus Schwab, que explica muito sobre como o mundo
as engrenagens do mundo giram hoje. Dentro da PNL, a gente tem uma das fórmulas mais incríveis que às quais eu já tive acesso para compreender a natureza humana, que é chamada níveis neurológicos. Dá um Google aí, pega, nem que for um vídeo de 5 minutos, né? Você que está ouvindo a gente, ou vendo a gente, níveis neurológicos. Isso aí surgiu, sabe de onde? Bertrand Russell, que é um gênio da filosofia, da matemática, né? Veio dos níveis lógicos que ele criou, quando ele fala de conjuntos matemáticos. E desses antropólogos que vão lá para as ilhas de Bali, lá para a Polinésia, estudar povos primitivos, né? Um deles foi lá para realizar esses estudos. Agora me fugiu o nome dele, vamos ver se lembra daqui a pouco, se faz o download aqui. E ele pegou a teoria da matemática do Bertrand Russell, níveis lógicos, e criou os níveis neurológicos. Gregory Bateson, esse é o nome do sujeito que criou os níveis neurológicos, depois o Robert Dills trouxe para a PNL. Você tem vários níveis, o contexto que nós estamos, daí vem o nosso comportamento, daí vem nossas capacidades e habilidades, daí vem nossas crenças e valores, e depois você tem o nível que é o nível da identidade, quem eu sou, que cada ser humano é indivíduo, muito embora obedeçamos a padrões biológicos, culturais, etc. E você tem o nível, acima de todos esses, é uma pirâmide, tá? Se você pesquisar isso, você vai ver que é uma pirâmide. O nível espiritual, ou transindividual, ou além da identidade, que é você pensar o coletivo, pensar a natureza, pensar o espiritual, pensar Deus, pensar o universo, pensar, enfim. E quanto mais você tem essa percepção elevada a um nível mais elevado dessa pirâmide, que está o ápice, que é o espiritual, ou o coletivo, né? Enfim, que seja além de você mesmo. A transcendência. A transcendência, né? Um termo que eles se utilizam, no qual se utiliza também, metafísica. Você consegue melhorar o seu contexto, seu comportamento, suas capacidades e habilidades. E você também muda o seu ambiente. Diga-me com quem andas, te direi quem és, né? Você também começa a mudar seus valores, suas crenças, enfim. Isso é muito amplo, é incrível, porque matemática e antropologia juntas. Bertrand Russell, o cara não tá pra brincadeira. Bertrand Russell, ali é cérebro para mais de metro. Junto com um cara que é o Gregory Bateson, que foi lá estudar esses povos e estudar o ser humano a fundo. Quer dizer, e aí você vai cair nos valores. Sim. E as crenças que estão no mesmo nível neurológico, né? Quer dizer, do ponto de vista mental, cerebral, desses valores. E aí quais valores vão nos guiar para... Não vou falar vencer a batalha contra as máquinas, porque não é Matrix, não é Exterminador do Futuro, pelo menos eu espero que não seja, para a gente trabalhar em harmonia, né, com essa tecnologia e nos tornarmos melhores do que nós mesmos, não melhor que o outro, melhor eu, cada dia ser melhor do que eu mesmo, e o indivíduo vai mudando ali o seu contexto, né, seu amálgama ali de relacionamentos, e isso consegue fazer com que a gente, pelo menos, viva no nosso contexto melhor e consiga, né, não se submeter a eventuais problemas que essa mudança cultural, que pode ser terrível, que o Lucílio falou, venha a nos atingir cada vez mais. Então, em boa parte, sim, a gente não pode alterar o contexto global, mas o nosso contexto micro aqui, talvez isso vai se espalhando, a gente pode fazer e compete a nós, sim, na minha avaliação. Nossa, nós estamos aqui nos assuntos mais, assim, que está me chamando a atenção, um dos que eu menos compreendo também, confesso. Mas é incrível, né? Todos os nomes que vocês citaram aí são pessoas que eu acho que vieram, né, para modificar o mundo mesmo. E como nós estamos chegando no final, porque tem um tempo aqui, né? Eu vou entrar um pouco por meio jurídico, porque eu estou com um promotor de justiça aqui, com um dos melhores advogados que eu já conheci, né? Eu pergunto para os dois, como é que vocês vê tudo isso dentro do âmbito jurídico? Você como representante do Ministério Público, como promotor de justiça, e você como advogado atuante e como professor também, né? Olha, André, eu acredito assim que é o mesmo padrão do que foi dito anteriormente, a tecnologia dentro como ferramenta de auxílio, né, no sentido de otimização do tempo para o operador do direito é algo extremamente positivo, né? Mas a tecnologia ela não pode substituir o elemento humano. Eu digo assim, pois não. Na década de 80, era possível fazer a quantidade de audiência que você faz hoje? Não. Nesse sentido, assim, não. Eu digo, né? Tampouco despachar... Aumentou o trabalho, o número de processos. Eu despacho diariamente algo entre 30 e 40 processos dia. Meu Deus. E na década de 80 era 1 ou 2? Na década de 80, 3 ou 4, quando muito. E olha lá, né? E olha lá. Claro que hoje não é apenas a ferramenta tecnológica, nós temos também lá uma equipe, o Ministério Público. Né, o Ministério Público também ele se aprimorou em termos de pessoal. Então a gente delega algumas funções, algumas tarefas, né? Tem lá uma equipe, tem
tem um assessor, tem um assistente, tem oficial de promotoria, todo mundo trabalha em conjunto ali, tem o estagiário de graduação, estagiário de pós-graduação, então 5, 6 pessoas já com uma divisão de atribuições já pré-estabelecida, e a gente consegue naturalmente ter uma produtividade maior. Mas aí vem o paradoxo, porque, por exemplo, o sistema ProJude, né, hoje que está aqui no Paraná, cara, o fluxo processual é uma coisa insana. Então, hoje nós, dentro do Ministério Público, nós trabalhamos com 5 plataformas. Tá? Eu estou com atribuição eleitoral, então eu tenho lá o ProJude, para o despacho de processos civis e criminais. Tem o CEU, né, para despachar os processos de execução, na área da execução. Eu tenho a gestão de inquéritos policiais, ela é simultânea dentro do ProJude e dentro do sistema ProMP, o controle de prazos. Inclusive a Corregedoria hoje ela tem acesso em tempo real ao controle, aos prazos do promotor e aos despachos. Os caras dão um clique lá, eles veem se tem inquérito atrasado, se tem inquérito relatado que passou do prazo, enfim. Né? Tem o eProMP para os extrajudiciais, plataforma eProMP, para os feitos extrajudiciais que estão sob a égide do Ministério Público, inquérito civil público, notícia de fato, procedimento preparatório, procedimento investigatório criminal que corre sob o MP, tudo corre no eProMP, né? E tem o PJE, que faz a gestão dos processos eleitorais. Então, 5 plataformas distintas, com 5 operacionalidades distintas, e você tem que saber navegar em todos eles, ter o domínio técnico do aparato tecnológico de todos eles. Então, a tecnologia que deveria estar otimizando o meu tempo, na verdade... É isso que eu estava querendo chegar. Ela está me sufocando. Então, eu reparei que você está bem, né, bem atarefado mesmo. Graças a Deus, a atribuição eleitoral acaba agora em outubro. E reforça a amizade, você está tendo um tempo aqui. O Fabrício, mesma coisa. Né? E na advocacia, Fabrício? E como professor também? Bom, a gente tem uma realidade um pouco diferente do Ministério Público, porque a gente, o doutor atua aqui no Paraná. E a gente, como advogado, né, doutora Sandra, tem processos de outros estados. Então, a gente tem, além do ProJude, que é o sistema do Paraná, né, para quem nos ouve que é de outros estados, processo de São Paulo, por exemplo, a gente lida com o ESAG, que é outro sistema. Processo da Federal, do TRF4, é o EPROC. Quer dizer, são vários. E aí, até, olha que curioso, né? No meu curso de gestão do tempo para advogados, acho que tem um curso de um dia inteiro, tem uns 170 slides, mais ou menos. 2 ali falam sobre advocacia. Porque o tempo é o mesmo para todos nós. Todo mundo hoje, em qualquer área de atuação, vai lidar com a tecnologia, né? Então, basicamente, nós temos nossos sistemas e o médico vai ter o dele, o dentista tem o dele, etc. Né? E depende da área de advocacia, você tem uma forma de lidar. A doutora Sandra lida, né, em outra área do direito. Quer dizer, a tecnologia está aí. E a gestão do tempo e da atenção e do foco, tá tudo, e das emoções, né? Tá tudo interligado. Principalmente. Principalmente, porque aí a ansiedade, uma série de problemas que você tem hoje que é falta de lida correta com a tecnologia. E aí, quando você fala em advocacia e tecnologia, ou direito e tecnologia, eu vou até puxar um pouco para esse lado, hoje se discute quais devem ser os regramentos para lidar com a inteligência artificial. Além do que a gente está falando da lida nossa cotidiana com os processos digitais, olha, discutindo leis para definir regras, porque daqui a pouco você tem mais notícias de drones matando pessoas. E aí, o direito ele rege o ser humano. Assim como religião, etiqueta, ética, moral, você tem freios morais para nossos instintos mais primitivos não se expressarem e não comprometerem a teia social. O direito está aí para isso. A finalidade principal do direito é controlar o ser humano para que ele respeite essa alteridade. Então a gente está num ponto em que o direito vai ter que lidar com questões, regulação das redes sociais, né, regramento quanto à própria atuação dos robôs. Quer dizer, e o ensino jurídico, ele é lento para acompanhar tudo isso. Né? Nós vemos enquanto professores agora, né, André, falando com o professor, infelizmente, nós temos muitos advogados, hoje são 1.300.000 advogados no Brasil, mas eu falo para as pessoas que não são do direito que estão nos ouvindo, infelizmente são poucos bons advogados. Que lidam com a técnica jurídica, menos ainda aqueles que têm uma visão multidisciplinar. Para lidar com o ser humano, porque no fundo, nossa matéria-prima é treta. Nós trabalhamos com conflitos humanos e formas para, na melhor das hipóteses, prevenir esses conflitos humanos. Então, é um mundo, né? E o judiciário é abarrotado, se fala todo mundo está cheio de serviço na advocacia, no Ministério Público, no judiciário. Quer dizer, mais processos porque tem mais conflitos, o ser humano lidando de forma menos correta, talvez consigo mesmo e, por conseguinte, com o outro. Então, quer dizer, eu não tenho respostas, doutores. Eu tenho dúvidas sobre esse mundo, se vai ser utópico ou distópico, um pouco de cada. Não sei. Aí eu devolvo a palavra porque não sei o que a gente vai fazer com isso, mas cada um fazendo o seu papel, desenvolvendo a sua parte, a sua inteligência, a ética, enfim, seu respeito ao outro, a si mesmo, né? E sabendo lidar com essa tecnologia, cada um fazer a sua parte.
e aí a gente talvez tenha um mundo melhor, mas depende dos indivíduos também. Não é só esperar que o governo, que o capital faça a parte deles, porque não necessariamente vão fazer. A gente tem que fazer a nossa de formiguinha. Eu vejo, né, que a curiosidade, a necessidade, né, que vai gerando ordenamento jurídico. Eu vejo uma velocidade muito grande para criar leis, por exemplo, no mundo digital, eu acho que é uma terra ainda meio sem lei. Porque essa geométrica, como o Lucílio falou. Sim. É difícil para o direito acompanhar. A gente reconhece isso. Sim. Não, e os desafios que surgem em função disso e que surgirão, né? E a gente não abordou especificamente, mas o impacto da inteligência artificial nas profissões. Isso. De sumir, extinguir algumas Extinguir profissões. algumas profissões. A máquina substituir o ser humano. Como acontecer, de certa forma, seria um estágio 2.0 da automação, entendeu? E algumas coisas não dá para terceirizar. A IA pode auxiliar a gente com esse criminal, por exemplo. Não dá para terceirizar. Mas exatamente o que eu ia terminar de dizer, você falou da questão do direito, o elemento humano na aplicação justa da lei, se a gente falar em aplicação justa, um pensamento de justiça, é insubstituível. Por quê? Porque eu não consigo conceber que uma máquina que possa desenvolver sua capacidade de processamento de dados, de informações e fazer isso cada vez mais rápido e adquirir conhecimento, eu não consigo, salvo dentro de uma ideia de incorporação de alma em matriz de silício, e aí a gente já entra num outro patamar de discussão, uma discussão de espiritualidade e tudo mais, mas eu não consigo conceber uma inteligência artificial com emoções. Daí não, seria uma coisa fria. Tipicamente humano. Porém fria, né? Fria. E o elemento, o caminho que conduz a uma decisão justa, ele passa também pela sensibilidade e o tato que reside no universo das emoções humanas. Então não tem como, dentro de determinadas funções, dentro do direito, você prescindir do elemento humano. Agora, dentro de outras situações e outras profissões, evidentemente vai impactar. Sim. E para onde essa força de trabalho vai? Complicado. Que se verá alijada. Uma grande revolução, né? Uma grande evolução. Eu vi uma vez um vídeo da Kodak, né? Que ela não se atualizou, extinguiu, né? Sim. Nos anos 80 era o império da cadeia econômica da fotografia. Sim. Ela se extinguiu. Né? Gente, a gente conversou aqui com o Dr. Fabrício, que vai logo das alegações finais dele, com o Lucílio, que também vai. Não, eu falo MP isso. MP primeiro. Não, eu só falo isso. É verdade. Não, agora é a hora do marketing, gente. Para vocês curtirem aí o nosso o Judiscast, né? Se inscrevam lá no canal de YouTube, no Instagram. O Fabrício também vai falar que ele está com um projeto incrível, né, na Tarobá. E o Lucílio vai falar também um pouco. Só para finalizar, gente, eu agradeço, né, a presença desses dois seres humanos incríveis, bem como profissionais também, né? Que eu tenho orgulho de estar aqui com eles, né? Então eu passo a palavra para eles para terminar. Então vamos ao MP primeiro. André, muito obrigado pela enriquecedora oportunidade de estar aqui conversando com você, com o Fabrício, a doutora que está ali também. Para mim foi uma manhã maravilhosa de sexta-feira. É recíproco, doutor. Que já está escrita e esculpida dentro do meu livro de memórias afetivas valiosíssimas, assim, e desejar a você tudo do melhor que a vida sempre te reserve, o que há de melhor, porque você não merece menos do que isso. Tá bom? Ao Fabrício também, que é um cara espetacular aqui. Incrível. Dizer que a gente está sempre à disposição do podcast e que o melhor de tudo é ter você. O meu grande privilégio é ter você como amigo. Que felicidade, doutor. É recíproco, viu? Bom. Recíproco mesmo, viu? Palavras me deixou até comovido agora. Mas você me pegou. Não, só tenho que agradecer, porque André é amigo aí de décadas, né? O advogado, parceiro nosso aí. Daqui a pouco 30 anos, né? Então, uma honra, uma alegria muito grande poder estar compartilhando contigo aqui. Com o Lucílio, né? Que a gente já teve outras intervenções profissionais e aprendi demais com ele hoje. É a questão do tempo, né? Sempre é recíproco também, viu? Pô, olha, tá com você é um aprendizado muito valioso. Aprendi demais, e se deixasse a gente ficava o dia inteiro, que é a limitação do tempo que todos, né? Aqui todos nos submetemos, mas daria para ficar o dia inteiro aqui batendo papo sobre essas coisas e continuar aprendendo, né? Quem sabe outras intervenções, porque oportunidade espetacular, sensacional.
sempre à disposição também, André. E quem também... o meu podcast, né, que você perguntou. Sim. Podcast Heróis e Vilões. Hoje nós estamos na Band, né, na Tarouba Londrina. Tá? Envolve estudos multidisciplinares sobre, enfim, sujeitos aí destacados e mulheres destacadas da sociedade. Também aqueles que são criminosos ou tratados como tais, perseguidos pelo aparato social. O estudo da natureza humana com os dois extremos sou suspeito para falar, mas tá bem legal, claro, né? Bastante profundidade ali, né? Mitologia, filosofia, psicologia, antropologia, direito, filosofia, então, e a gente entrevista pessoas ali dos mais variados segmentos dentro dessa sistemática aí de heróis e vilões, então fica aí o convite para quem quiser acompanhar também nosso trabalho no podcast em que a gente entrevista, né, pessoas. Muito obrigado, André, obrigado, Lucílio, sensacional, obrigado quem esteve com a gente. Obrigado. E para pensar aí na atenção, no tempo, em ampliar a sua inteligência para viver nesse mundão muito doido de Deus aí, que a gente nem sabe para onde vai. Surgiram muitas respostas, mas também muitas perguntas aqui hoje, né? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Valeu, André. Um abraço. Um abraço. Acho que acabou.